Hello guys, my name is Jaqueline and I am your English teacher. Welcome to our English classes. Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e eu sou professora de inglês de vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modal verbs. Nós até já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre os modal verbs. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento sobre esses verbos modais, ok? O que são, como usá-los, enfim. Então vamos iniciar com a definição. O que é ou o que são os verbos modais? Vocês acompanham aí comigo na tela que diz que os verbos modais, eles acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue. Eita, ficou confuso, né? Vamos aí resumir o que são os verbos modais. Então, esses verbos modais, eles servem também como auxiliares, que eles vão dar um sentido a mais para o verbo de vocês. Eles sempre carregam ou expressam um sentido para esse verbo. Ele pode ser de possibilidade, de habilidade, enfim. E é isso que a gente vai ver hoje, ok? E o nosso primeiro modal verb, antes da gente ver o primeiro modal verb, a gente vai falar um pouquinho sobre as características que todos têm em comum, certo? Então, eles apresentam as seguintes características comuns. A número 1, eles são seguidos do verbo principal no infinitivo, sem o to. Então, todos os verbos em inglês são acompanhados do to quando eles estão na forma infinitiva, ou seja, quando eles não estão conjugados. Quando a gente usa os verbos modais, esse verbo vai perder o to. Então, ele vai vir na forma infinitiva, mas sem o to. Exemplo. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. Observem que o ride não está acompanhado do to, ok? Outra característica que é comum. Eles não levam o S na terceira pessoa do singular do presente. Então, como vocês já aprenderam sobre o simple present, né? Quando a gente fala sobre o simple present, quando a gente fala de terceira pessoa, que é ele, ela, he, she, it, a gente precisa colocar um S no finalzinho do verbo. Quando a gente usa os verbos modais, essa alteração não acontece. Então, vocês não vão ter que se preocupar com essa regra, ok? Basta repetir o verbo sem o to. Exemplo. She may come to the interview. Ela pode vir à entrevista. Talvez ela venha à entrevista. E a terceira característica, eles formam a interrogativa e a negativa da mesma forma que o verbo to be. Então, nós aprendemos que, quando a gente faz perguntas com o verbo to be, nós precisamos colocar o verbo to be na frente da minha frase, não é? Com os verbos modais é a mesma coisa, da mesma forma. Você vai pegar o seu verbo modal e vai trocar ele de lugar, vai colocar na frente da frase para que vire uma pergunta. Exemplo, may I come in? Eu posso entrar? Observem aí que está destacado para vocês que o may, que é o nosso verbo modal, está na frente da frase. E essa é a posição correta em que ele deve se apresentar, certo? Agora sim, vamos aprender um pouquinho sobre os verbos modais. E o nosso primeiro verbo modal é o can. O que significa o can? Bom, ele pode ser traduzido como poder e ele é usado para expressar habilidade. Então, toda vez que você fala sobre habilidade, pode ser uma habilidade física ou pode ser uma habilidade mental, certo? Por exemplo, aprender um idioma, enfim. E aí você vai usar o can. Exemplo. She can play soccer. Ela pode jogar futebol. E aí tem a imagem da Marta, né? Ilustrando aí que ela realmente pode jogar futebol. Então, esse can nessa frase vai significar poder, mas não é um poder de poder sobrenatural, é um poder de habilidade, certo? Nesse caso, da imagem, é uma habilidade física. A gente também pode usar o modal can para pedir ou dar informação, para pedir ou dar permissão de maneira informal. Como assim? Can I come in? Eu posso entrar? Esse eu estou aí pedindo permissão para alguma coisa e é uma linguagem bem informal porque eu usei o can, certo? Então a gente usa também para permissão. Lembrando também, pessoal, aí na caixinha, ó, nós temos a forma negativa do can. Então, se você quiser transformar a sua frase para negativa, você vai usar o can't. Ou seja, she can play soccer. Ela pode jogar futebol. She can't play soccer. Ela não pode jogar futebol. Certo? Vamos falar um pouquinho também sobre o could. Quem é o could? Bom, ele é considerado o passado do can, esse que nós acabamos de aprender, e ele é usado também para expressar a habilidade.
Só que dessa vez são habilidades no passado. Exemplo, I could ride a bike when I was 5 years old. Eu podia andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos de idade. Então, ele continua significando poder, no caso, no passado, né, podia, e eu uso para falar justamente sobre habilidades no passado, certo? E a forma negativa, vocês vão usar o couldn't, que é a junção do could, not. Abreviado vira couldn't. Então, I could ride a bike. Eu podia andar de bicicleta. I couldn't ride a bike. Eu não podia andar de bicicleta. Agora vamos falar um pouco sobre o may. O may é usado para expressar possibilidade. Essa possibilidade pode estar no presente ou no futuro. Por exemplo, it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Então, aí está expressando uma possibilidade para o futuro, né? Que amanhã talvez chova. Ou também posso usar para pedir permissão, só que agora num contexto mais formal. A frase, may I help you? Eu posso te ajudar? Quando eu uso uma frase de permissão com may, a situação é mais formal. Lembra que a gente também pode usar para pedir permissão o can? A diferença é que o can é numa situação informal. E agora sim é uma situação formal, ok? E a forma negativa do may vai ser o may not. Então, vocês podem trocar aí lá na primeira frase, it may rain, pode chover. It may not rain, pode não chover, certo? Might. O que é o might quando eu uso? Bom, o might é usado para expressar baixa probabilidade de que algo aconteça. E isso pode ser no presente ou no passado. Então, eu também uso o might para falar sobre probabilidades. Porém, agora é uma probabilidade mais baixa, uma probabilidade mais remota, ok? Como exemplo, nós temos coronavirus might never go away. Ou seja, o coronavírus pode nunca desaparecer, pode nunca ir embora. Então, eu não tenho como ter certeza de que o coronavírus vai ou não desaparecer. Então, eu uso para essa possibilidade, para essa probabilidade, o might, que expressa uma probabilidade com um nível mais baixo, ok? E a forma negativa para might seria o might not. Então, vocês podem apenas substituir aí. Como o exemplo, coronavirus might never go away. Na negativa ficaria coronavirus might not never go away, ok? Ainda temos o should. Quem é o should? Ele é usado para expressar um conselho. Então, como assim? Nós temos aí a imagem de uma pessoa doente. Está doente, estou vendo que está meio ruim, está com sintomas do coronavirus. Então, eu vou dizer o quê? You should see a doctor. Você deveria ver um médico. Então, esse should é aquela palavra que eu uso para aconselhar, certo? E a forma negativa vai ser shouldn't. Lembrando, pessoal, que todas essas formas negativas, shouldn't, can't, entre outras, ela é a abreviação do not. Então, eu vou usar o verbo modal juntamente com o not para fazer a negativa. E aí eu coloquei para vocês as abreviações porque são as mais usadas. Mas tudo bem se vocês colocarem o modal e mais o not. Por exemplo, should not, may not, cannot, ok? E ainda temos o must. Quem é o must? Must é aquele verbo modal usado para expressar obrigação. Exemplo, people must wear a face mask. As pessoas devem usar uma máscara facial, uma máscara, né? Então, must aí significa dever, mas esse dever expressa obrigação. Tudo aquilo que você é obrigado a fazer. Você é obrigado a parar no sinal vermelho, você é obrigado a tirar sua carteira de motorista, você é obrigado a usar a máscara facial. Então, para tudo que vocês forem expressar obrigação, vocês vão usar o must para dar esse sentido, certo? Para auxiliar aí o seu verbo. E a forma negativa do must, mustn't. Exemplo, people must wear a face mask. As pessoas devem usar a máscara facial. People must not ou mustn't wear a face mask, ok? É isso aí, pessoal. Agora chegou a hora de ver se vocês realmente estão aí bem atentos à nossa aula de hoje. Chegou a hora de praticar. Activity time. Let's go? Vamos lá? A primeira questão, nós temos aí, o que são os verbos modais?
Então, só retomando aí o início da nossa aula, o que são, para que são usados os nossos verbos modais? Hoje nós aprendemos vários verbos modais, né? E digo para vocês que ainda tem outros de fora, que se depois vocês puderem pesquisar para encontrar outros verbos modais para que são usados, seria ótimo, tá? Então, vamos ver a resposta aí juntos? O que são os verbos modais? Espero que vocês tenham respondido corretamente aí. Então, os verbos modais são auxiliares que acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Eles dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue. Então, eles vão aí dar auxílio para esse verbo, né, e dar um sentido a mais para ele. Alguns expressam permissão, outros expressam obrigação, entre outros. Ok? Questão 2. Use as palavras dadas para formar frases. Então, agora vocês têm aí 3 letras, A, B e C. Eu dei para vocês algumas palavras e vocês têm que inserir o verbo modal para que essa frase aconteça. Então, na letra A nós temos she speak English. Ela falar inglês. E vocês vão aplicar o verbo modal can, que é aquele verbo modal que a gente usa para falar de habilidade física ou mental, certo? Letra B. They apologize. Eles se desculpar. E nós temos aí a palavra should, que é aquele de deveria, né? Quando a gente aconselha, nós usamos o should. Então, é ele que você vai encaixar na frase. E por último, na letra C, tem I read when I was 4 years old. Eu ler quando eu tinha 4 anos de idade. Agora, vocês vão aplicar o verbo modal could na forma negativa. Como essa frase está no passado, a gente vai usar o could, que é o passado de can. Lembra? Que também expressa habilidades, porém no passado, certo? E aí, conseguiram estruturar? Conseguiram identificar aí como vão ficar essas frases? Então, vamos ver a resposta juntos. A resposta seria na letra A, she can speak English. Lembrando que nas frases afirmativas, pessoal, a gente viu que é importante nós sabermos a ordem em que cada palavra acontece na frase. E aí a gente vê essa importância na hora de montar uma frase dessa. Então, o verbo modal, numa frase afirmativa, vem sempre depois do pronome. Então, she can speak English, ok? Na letra B, aliás, só retomando aqui que na letra A a tradução é ela pode falar inglês, certo? Poder de habilidade. Letra B. They apologize. Nós vamos usar o should de conselho, que vai ficar they should apologize. Eles ou elas deveriam se desculpar, ok? E letra C. I read when I was 4 years old. Vai ficar I couldn't, porque nós pedimos o could na forma negativa, né? I couldn't read when I was 4 years old. Eu não podia ler quando eu tinha 4 anos de idade. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações, outras aulas e atividades complementares, ok? See you next class!